vezes que eu venho ao Sintonia e venho encontrar vocês, assim, é uma satisfação tão grande que não dá para mensurar. Porém, hoje, eu tenho a satisfação maior ainda de trazer aqui, pela terceira vez, já tem carteirinho, cara, hein? O Dr. Mário Ferrara, que, por uma bênção de Deus, é o meu homeopata. E com ele, eu me trato há... Fala aí, doutor. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Vamos aproveitar, fala um oi aqui para os nossos internautas. Peguei no colo essa moça. Desde criancinha. Pois é. Exagero, né? Mas continuando, eu trago hoje o meu homeopata, que já veio falar sobre uma homeopatia, uma questão de percepção, veio falar sobre os ganhos do desconforto, e hoje ele vai tratar dos paradoxos da medicina. Cansei, né? Vou ter que ouvi-lo. E quem é o Dr. Mário Ferrara? Primeiro que ele mora perto da minha casa, consultório aqui em Moema. Vocês podem vir facinho, tem onde estacionar. E ele é médico com especialização em homeopatia há mais de 40 anos. Aqui você se entregou, né, cara? Um pouquinho, né? Se entregou. Ex-membro colaborador do Centro de Pesquisa sobre Envelhecimento da Unifesp e foi diretor clínico de um home care, onde ele desenvolveu e coordenou um programa interdisciplinar de monitoramento do paciente crônico. Com a sua sensibilidade, ele tem levado a cura e o bem-estar a centenas de pessoas em consultas online ou presencial no seu consultório em Moema. Eu, Beth Ripley, assino embaixo, porque até eu canso esse cara aqui, porque eu ligo, que deu um negócio lá, eu ligo, ele dá 2 gotinhas, e não é assim ficar tomando de hora em hora, é aquela coisa que você fica 15, 20 dias sem tomar e funciona. Fiz sua propaganda, não? Grato, muito agradeço mais uma vez no seu programa. Só posso te agradecer imensamente por toda essa tua generosidade. Mas faz parte, o programa Sintonia é só isso, Mário. Agradeço o momento para a gente poder divulgar alguma ideia aqui. Aí, então vamos divulgar. Eu começo perguntando para você, o mal é um bem deslocado? Na natureza, acho que, não digo sempre, mas a gente vai ver muito isso, principalmente com relação à saúde. É muito comum as pessoas confundirem um pouco os sintomas, né? É comum até a pessoa entender que ela está doente porque ela tem febre. Isso é uma incoerência. Peraí, a pessoa entende que ela está doente porque ela tem febre, não é assim? Não, ela tem febre porque ela está doente, né? Isso é uma das incoerências que muitas vezes são mal interpretadas dentro da saúde, da medicina. Eu muitas vezes vou perceber que o indivíduo está adoentado por defesas que ele apresenta, como a febre, como uma inflamação, que é um processo de defesa, como uma tosse, até uma dor. Uma alergia? Também. Né? Seu organismo se posicionando contra alguma coisa. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque se eu fizer uma medicação apenas anti isso ou anti aquilo, eu também posso estar atuando contra a própria vida, né? Onde você vai se defender muitas vezes e isso aparece confundindo um pouco as pessoas, né? Então fica um pouco incoerente esse olhar. Eu preciso ter uma percepção do que é o indivíduo, eu preciso ter uma percepção daquilo que é defesa para poder fazer uma abordagem adequada num momento desse, né? Então muitas vezes você confunde e não percebe que aquele mal-estar, ele na verdade está vindo para te proteger e te defender. Acho que aqui encaixa muito essa frase, né? Essa frase. Então, o mal é um bem deslocado. Se teve qualquer sintoma de alguma coisa, acolha, agradeça e procure um médico. De preferência, homeopata. De uma forma geral, você precisa ser muito bem interpretado os sintomas, tem que tomar um pouco de cuidado. Obviamente, a gente precisa ter um estudo muito amplo para não confundir coisas, né? Eu diria que a gente tem um código dentro da natureza interessante, né? A natureza ela vai te proteger sempre, ou pelo menos na grande maioria das vezes, quando ela quer estimular um comportamento, ela vai pôr uma coisa prazerosa, né? Se a gente for pensar
por exemplo, na questão sexual, normalmente, ou pelo menos ela deveria ser um processo prazeroso. Mas por que ele é prazeroso? Ele é prazeroso porque a natureza interessa a preservação da espécie, então ele vai estimular o comportamento com uma coisa agradável. Bem colocado. Se você errar a mão na comida ou na bebida, muito provavelmente no dia seguinte você paga um preço. Você não vai ter uma coisa prazerosa nesse momento que o organismo muitas vezes vai depurar aquilo que você colocou lá para dentro, né? Então vem lá com uma dor de cabeça, uma náusea, muitas vezes vômito, num sentido de eliminação aquilo que você colocou, mas não vem com prazer, aquilo vem com mal-estar, exatamente para você poder fazer uma ligação entre o seu comportamento e aquela situação, né? Então, quando você fala em mal deslocado, eu acho que isso aqui... Nossa, essa frase, na realidade, ela não é minha, né? É uma frase da antroposofia, que eu fazia o curso com a Ana Paula anos e anos e sempre se repetia isso. E ela cabe em muitas situações, e nessa que você está falando. Então, se a pessoa tem um sintoma de alguma coisa, é um mal? Sim, mas daqui a pouco vai mostrar que veio, né? Então, é importante a gente ter uma atenção para esses ditames da natureza, porque senão eu acabo confundindo as coisas e acabo praticando uma medicina de reparação, de remediação, né? Você vai tomar um remédio que vai remediar, só que às vezes você vai remediar um alerta da natureza para que você mude um comportamento. Aqui você vai estar fazendo um pouco de antimedicina, né? Porque você vai dar um cala-boca no teu organismo que está dando esse sinal e você vai acabar repetindo esse erro, né? É o caso da febre, que vem a febre, você não deve tomar um remédio antitérmico? Tem casos e casos. A febre é sempre uma defesa orgânica, ou na sua grande maioria das vezes. É aquele sinal vermelho, né? Você está lá dirigindo, acendeu uma luzinha do painel, você tem duas opções. Você para o carro, vai ver o que é, ou você pega um martelo e quebra a lâmpada, ela vai apagar. Só que você vai ter um problema depois. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender e interpretar esses sinais, né? Eu posso interpretar de uma forma equivocada, eu vou gerar um problema lá para frente. Eu posso fazer uma paliação aqui. Se eu der a sorte da natureza se incumbir de resolver o problema, ok. Caso contrário, você vai protelar o problema e vai prejudicar ou criar uma doença mais complicada lá para frente. Trata uma coisa e surge outra, né? Exatamente. Não foi nada. Também isso. E o que você explica então sobre esses paradoxos na medicina? Porque o título é esse e eu fiquei até pensando assim, será que eu vou procurar saber o que é paradoxo? Então, são as incoerências, né? Então, aparentemente, um mal-estar, ele vai servir de alerta para você fazer uma modificação no seu comportamento. Eu preciso entender esse processo. Na medicina, às vezes, ocorrem situações muito curiosas, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas não é uma coisa rara. Um indivíduo numa UTI está passando muito mal, de repente ele tem uma melhora súbita, 48, 72 horas depois ele vai a óbito. Aí isso acontece, né? Pois é. O que aconteceu aqui? Ele teve uma melhora, ou ele melhorou porque ele zerou o problema, ou essa energia vital que o anima, o que produz defesas como febre, inflamação, tosse, essa energia vital vai se extinguir e o corpo não tem força suficiente para esse trabalho. Então você tem uma aparente melhora. Mais ou menos como acontece nos relacionamentos, né? Enquanto você está lá numa discussão, tem vida o processo. Quando alguém olha para o outro e resolve que aquilo não está mais incomodando, para de discutir, para de querer achar um caminho, aquela relação acabou, né? Então eu preciso entender que às vezes o sinal que a natureza te dá é um pouco ao contrário do que o corpo está dizendo, né? E a gente precisa ter essa leitura. Numa situação de uma doença, normalmente a gente tem esse mal-estar. A gente deveria ser treinado desde criança para entender o que é esse mal-estar, né? Então, fazer um checklist. Eu estou doente por quê? Foi o que eu comi? Foi o que eu bebi? É uma questão que eu pensei, né? Ou eu vivi alguma situação física, porém eu também vivi uma situação emocional.
né? Essa situação emocional quebra um padrão de equilíbrio. Do mesmo jeito que você vai fazer um esporte, você libera lá uma endorfina, quando você entra no estresse, você vai liberar substâncias que vão quebrar um padrão de defesa. E aquilo que não fazia mal, seja uma bactéria, um vírus, o clima, passa... Encontra o ambiente. Exatamente, ele vai encontrar o ambiente e você quebra um equilíbrio e você passa a adoecer. Se na hora você está treinada para entender o processo, você vai conseguir perceber quais são os gatilhos físicos e ou os gatilhos emocionais, né? Onde eu diria que, pelo menos dentro dessa experiência que eu tenho de clínica, 70%, 80% das vezes você tem um peso muito maior no seu emocional do que nas questões físicas. Uhum. E isso explica, sem te interrompendo, por que às vezes assim, a pessoa passou um estresse e aí esteve com alguém gripado, pega a gripe. A pessoa que está no equilíbrio, está bem, pode ficar com quem está com pneumonia, gripe, o que for, não pega. Isso já aconteceu comigo. Que pega, porque ninguém quer pegar, mas você acaba fazendo. Sim. Né? Porque você abriu o campo para isso. Se você mas você está com a imunidade baixa. Sim, porque você quebrou esse padrão, né? Qual é o que seria ideal nesse momento? A partir do momento que eu começo a adoecer, começo a perceber esse desconforto, checar o que está acontecendo com a minha vida, física e emocionalmente. Entendi que tem um padrão mental que pode estar aqui influenciando muito fortemente. Se eu ficar analisando só a emoção, o sentimento e a doença, eu não vou sair muito desse binômio. Né? Eu entendi. Bom, faço o que com isso? Vou lá e tomo um medicamento, tomo um remédio? Ok, posso até fazer isso. Mas se eu começo a entender e perceber que atrás de um sentimento, de uma emoção, tem uma racionalidade, Beth, a gente não é muito diferente desse complexo computador, impressora e a materialização. Uhum. Né? Está tudo conectado e se entendendo. Se eu tô ali através de uma impressora formatando uma caneta, eu quero que formate um relógio, não adianta ficar brigando com a impressora, eu tenho que ir para o computador, eu tenho que mudar essa informação. Não adianta eu ficar brigando com meus sentimentos, eu tenho que mudar a minha racionalidade. Aí você vai me falar, poxa, mas isso é difícil. Eu faço terapia há 15, 20, 30 anos, consegui entender, mas mudar é difícil, né? Aí é que vem essa ideia popular de que a gente aprende muito mais na dor do que no amor. Uhum. Não é isso? A doença faz parte desse contexto. Se eu consigo perceber isso, acontece uma coisa um pouco, entre aspas, mágica, que na percepção dos meus sentimentos, a materialização é uma doença, se eu consigo aliviar, flexibilizar, desapegar, eu mudo a emoção, eu mudando a emoção, até um certo grau de lesão, de doença, eu consigo reverter isso aqui. Ou, pelo menos, eu consigo minimizar isso aqui. Ou, aí acontece uma outra coisa interessante na natureza, e quando eu tenho uma percepção maior das coisas, eu posso deslocar um mal maior para um processo menor. Aqui eu vou esbarrar numa questão proposta pelo Lavoisier. Quando o Lavoisier diz, na natureza nada se ganha, nada se perde, nada se tudo se transforma, isso também acontece no nosso organismo, né? Quando eu passo um estresse, eu faço uma somatização, eu estou fazendo um processo de preservação do meu ponto maior, que é o mental. Se a gente conversar com o pessoal da psiquiatria, é muito comum a gente escutar que o paciente psiquiátrico muito grave também é tido como uma pessoa de boa saúde física. É interessante escutar. De vida pirado de pedra, mas ele tem uma saúde bacana. Ele não fica doente, é difícil ficar doente. Quando eles começam a adoecer, você tem uma chance melhor de tratamento um pouco menos complicado, porque é muito difícil tratar o paciente psiquiátrico, né? Então parece que quando ele adoece mentalmente de uma forma muito séria, ele perde até
esse mecanismo da somatização, que é um mecanismo de defesa. Você pode continuar essa observação, por exemplo, quando você analisa os alérgicos. É muito comum os alérgicos desenvolverem bronquite, faringite, traqueite, rinite e processos de pele. Ou seja, você acomete todo o seu trato respiratório. Quando esse indivíduo está mais resistente, ele está um pouco mais equilibrado, ele vai jogar isso no órgão de menor importância, que é a pele. Ele está mais desequilibrado, ele joga para um órgão mais vital. Por isso que quando você tem a percepção do conjunto do processo, você tem a possibilidade de não instintivamente, a sua energia vital deslocar isso para um nível de menor importância. É muito importante que a gente tenha essa visão de sistema. Sim. Uma vez que a gente sai de uma faculdade de medicina já com uma visão de especialista. Se eu tenho que é super importante, mas essa visão tem que vir no final da fila. Eu tenho que ter uma visão macro, uma visão de sistema, senão eu não vou perceber esse jogo que o organismo... Mas essa não é a real diferença da medicina alopática, a homeopatia, a antroposofia, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, que a alopática ela percebe mais o corpo, a mente. A medicina alternativa, chama assim, ela já percebe o todo, uma ligação entre esse corpo, mente e todo o emocional. Beth, eu acho que todos tentam olhar o sistema, né? A medicina homeopática em particular, ela acaba chegando nisso um pouco sem querer. Na verdade, ela acaba chegando nisso em função do questionamento que fez aparecer essa visão médica, né? Na verdade, a grande maioria dos medicamentos, a gente sabe da sua eficácia, a gente sabe dos seus resultados, mas na grande maioria das vezes a gente não conhece bem o funcionamento das drogas. Você tem teorias para explicar o fato, e foi baseado nisso que Samuel Hahnemann, há 2 séculos atrás, questionando a eficácia e a forma de atuação do quinino no tratamento da malária, resolve fazer um teste tomando o medicamento em estado de saúde, porque à época se dizia que o quinino teria uma boa ação sobre a malária por causar efeitos contrários ao da malária. Como ninguém havia tomado isso em estado de saúde, pela primeira vez Samuel Hahnemann começa a tomar essa medicação sem estar doente e acaba desenvolvendo uma intoxicação muito semelhante à malária. Aqui ele começa a entender uma ideia que já era de Hipócrates. Você pode tratar pelos contrários ou pelos semelhantes. Você tomar um banho frio no calor, você vai se refrescar. Só que quando você sai desse banho, você já começa a sentir mais calor do que antes. E ao contrário, né? Tem que tomar banho quente no calor. De quem? É meio desafiador, né? Um banho morno por um determinado tempo. Né? Quando você toma um banho desse tipo, você não vai passar mal debaixo de chuveiro, e a hora que você sai, você tem até a sensação de alívio de frio. Porque toda ação não é uma questão de física, toda ação vem com uma reação oposta. Só que a esta ideia, Hahnemann cria um protocolo para usar, uma vez que ele percebe que uma droga jogada dentro de um organismo, ela não mexe só num ponto, ela mexe nesse organismo todo. Então aqui ele passa a ter melhor uma ideia de sistema. Então ele passa a estudar como cada medicação produz alterações desde a pele até o emocional desse indivíduo. Então quando você pratica uma homeopatia clássica, você vai levar em consideração todo esse sistema. Tem muita gente que acaba se utilizando do medicamento homeopático, mas muitas vezes com uma visão de um especialista. Então ele vai fugir um pouco dessa ideia. Tá? Então nem todo mundo trabalha a ideia de sistema dentro da... eu percebo assim que há vários tratamentos homeopáticos, aquele que você tem que tomar aquelas gotinhas durante meses e meses. E quando eu venho na sua consulta, porque eu venho, né? Você dá assim, volta daqui 2 meses, são 2 gotas e acabou. E aquilo lá funciona, gente. Vocês não acham que eu tô sempre bem? Sempre alegre? Graças a ele. Vamos lá. E a Deus, né?
Hã? E a Deus e a sua genética. Não, ó, não vem não com essa história de genética, eu me esforço, vai, você sabe que eu me esforço. Sei disso. Quanto à observação do sofrimento pode reconduzir a pessoa ao equilíbrio? Isso aqui é uma pergunta assim que é para pensar, né? Gente, o sofrimento vai levar para o equilíbrio? Enquanto você responde, eu fecho a janela, posso? Claro. Vai respondendo olhando para eles. Então, a ideia é um pouco essa, né? Quando a gente observa a fala do povo, né? Que você aprende muito mais pela dor do que pelo amor, é um pouco por aí. Você vai pegar um jovem que tem um ímpeto pela vida, ele não vai ter muitas vezes a experiência do erro. Portanto, muitas vezes é no equívoco, é no erro, é na dor que você vai acabar se desenvolvendo, amadurecendo, enfim. No desconforto, como você já veio aqui falar. Por isso que é muito importante que a gente treinasse, mais do que você falar uma consulta e prescrever uma medicação, é trocar com o indivíduo a observação, porque você, com a observação, vai tomando mais conta da sua saúde, você vai ser responsável pelo monitoramento e pela preservação da sua saúde. Né? É com aquilo que você observa, do que você come, do que você faz, que você vai sentir se aquilo está positivo ou negativo, se isso está dando certo ou se está dando errado. Então, é com esse olhar e com esta atenção que você pode se tornar o promotor e a pessoa que vai monitorar a sua própria saúde. Eu posso contar uma coisa que você falou um dia aqui numa consulta? Não sei o que você vai falar. Depende, né, Fábio? Depende. Acho que você pode. Posso. Então, eu vim com uma queixa, porque aqui funciona mais ou menos como um consultório terapêutico, né? Porque ele não é apenas um médico homeopata. Estou enchendo sua bola hoje em casa. Não é isso, eu acho que todo médico, quando tem um bom senso de analisar o indivíduo, o maior aparelho que um médico pode ter na sua vida para o seu trabalho é a sua atenção, é a sua orelha, né? É na ouvir, escuta, que você consegue perceber e ajudar o próximo. Então, eu cheguei com uma queixa, tá? Então, essa queixa, o que estava gerando em mim? Um monte de sintoma, mal-estar, né? Coisa rara, né, doutor? Nesses 20 anos, nossa, quantas vezes que eu fiquei doente? Graças a Deus. Nunca fiquei doente. O médico tem o privilégio de ter os saudáveis no seu entorno também. Ah, que bom, que bom. E eu cheguei com essa queixa, ele fez uma pergunta simples que levou ao meu raciocínio, desde então eu racionalizei. Você perguntou, você quer ficar doente ou você quer ser feliz? Não foi isso que você falou pra mim? Talvez. Foi? Você não lembra? Então eu fiquei pensando assim, eu quero ter saúde e ser feliz. Se eu começar a ruminar este fato que está me gerando todos esses sintomas, eu vou ficar doente. E me deu 2 gotinhas, acho que faz 2 meses, né, doutor? 2 meses. Eu melhorei, eu parei de ficar remoendo aquela situação, que vai dizer você aí que está nos ouvindo, você não fica remoendo uma situação que te incomodou? Você não fica, né? Porque você é o médico, você não pode ficar. Todo mundo fica em maior ou menor grau, mas eu acho que o grande trunfo é esse. Já contei, hein? O grande trunfo é esse que você colocou, né? A gente quer ser feliz ou a gente quer ter razão. Mas você falou saúde. Pra mim. Saúde ou razão. Né? Você falou, por isso que ele marcou. Você quer ser feliz ou quer. Não. Você quer ter razão nessa situação? Um pouco. Não tô nada. Mas eu sei que eu fico pensando nisso o tempo inteiro. O ponto é bem esse. A gente pode ser feliz flexibilizando na vida, porque nem tudo vai sair como a gente quer. Né? E eu entendo que a vida é um processo onde a gente está num eterno lapidar. Lapidar do quê? Do nosso ego. O que tem normalmente atrás da doença? Os nossos apegos, as nossas inflexibilidades. Quando eu começo a entender esse processo todo, a doença, de uma certa forma, passa até a fazer sentido. Né? Quando eu entendo que muitas vezes na inflexibilidade eu vou me contrariar e a partir dali eu quebro um padrão de equilíbrio
e eu vou acabar somatizando com mal-estar, né? Para quê? Exatamente para que eu possa mudar um pouco o meu olhar. Esse desenvolvimento, essa lapidação que muitas vezes a gente acaba passando dessa para melhor e não aprende na vida. Não aprende. Né? Deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas, se entender o racional, não é? Felizmente, nos últimos 20 anos, a gente vê cada vez mais o desenvolvimento de uma disciplina que envolve medicina e espiritualidade. Felizmente hoje... É uma cadeira na USP já, né? Isso, na Unifesp, na USP, em algumas universidades. Então, hoje a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do indivíduo. A homeopatia, ela é bem espiritualizada, né? O trato da homeopatia, não é? Porque não está tratando só o mental, o racional e o corpo. Então, a partir do momento, né, como eu te falei, a partir de uma experiência com medicamentos e a percepção do sistema, é que você vai desenvolvendo cada vez mais esse olhar. Quando você fala assim, ele não é só um médico, não sou um terapeuta, eu sou um terapeuta de uma forma geral, e todo aquele que mexe e trabalha com saúde deveria ter essa visão físico e mental. Pelo menos. Agora, uma coisa que não está aqui. Você concorda que a intenção que o médico põe naquela posologia que ele vai passar para o paciente, né? Você vai indicar para aquele paciente uma prescrição médica. A sua intenção também interfere? Por isso que tem médicos que têm mais efeito com os remédios com a pessoa do que outros. Você está esbarrando num tema aqui que eu acho que são horas de discussão, mas... Podemos chamar ele de novo, porque o nosso tempo já estourou, né? Mas é exatamente isso. Muitas vezes a força está muito mais naquela dinâmica da consulta do que exatamente no medicamento. Porque depende muito da visão de cada indivíduo no seu processo de cura. Então, a gente vai chamar você aqui para falar sobre isso. Porque o nosso tempo acabou. Com todo prazer. E eu fico aqui, parece que vocês nem estão aqui assistindo, porque eu vim ao consultório, o doutor teve um trabalhinho aqui para tirar mesmo do lugar, né? Agora eu vou ajudar ele para o lugar, chamamos aqui a Cris para ajudar, né? Sim. E, Mário, olhando para o internauta, conta para ele se você está na sua missão. Olha bem nos olhos deles lá. Eu sempre me preocupei em trazer para o meu meio ambiente, para tudo aquilo que me cerca, equilíbrio. Eu sou um libriano. Acho que é essa a minha busca. Libriano é balança, né? Isso aí. E qual a mensagem que você poderia dar para quem está nos ouvindo? E eu sei que um monte de gente vai ligar, Beth, eu quero o telefone desse médico, porque acontece sempre isso. Conforme o assunto, depois fico me ligando, tá? Então já vai aparecer aqui o telefone do consultório, você fala com a Cris, e esse é o Dr. Mário Ferrara, meu médico homeopata há 21 anos, que vai deixar uma mensagem para vocês. Olhando para eles, né? Eu entendo que a gente precisa se tornar cada vez mais o promotor da nossa saúde. Com isso, a gente tem que fazer com muita atenção. A cada momento que eu percebo um desconforto, eu preciso tentar entender que esse desconforto pode ser um grande alerta para uma mudança de padrão. Como a Beth gosta muito da frase, um mal pode ser um bem deslocado. Yes! Eu vim aqui há 21 anos com uma situação que era um mal que se transformou num bem. Porque agora eu sou da casa, tenho carteirinha aqui nesse consultório. Valeu! Obrigado, Zé. Super obrigado. Obrigado pela Você tem carteira de sócio remido aqui no programa Sintonia. Em 11 anos ele já veio 3 vezes. Acho que duas pessoas vieram 3 vezes. Você é uma delas. Você é muito generoso. Obrigado. Gente, se você gostou, clica aqui embaixo no sininho, se inscreve no canal. Busca nos 400 temas do programa Sintonia um que pode, além desse que eu sei que vai te vestir, tem muito programa que pode ser assim, nossa, que interessante. Ou então, sabe aquele amigo, aquela amiga que está precisando daquele assunto? Me ajuda a melhorar o mundo? Sozinho eu não dou conta, né, doutor Mário? Ninguém dá conta. Eu chamo ele de doutor Mário no consultório. Aqui ficou Mário porque eu tô de entrevista, eu tô de Hebe Ripoli, né? Então, obrigado. E obrigado para você que está me ajudando a divulgar e melhorar o mundo. Beijo. Até mais. Muito obrigado. Valeu. Valeu.